Fala galera, professor Denis aqui falando. Nesse vídeo eu vou resolver o exercício 159. Então, resumindo aí o enunciado que vocês já leram, o faturamento da empresa é dado por essa expressão aqui, por essa função, o faturamento depende do número de peças produzidas e vendidas. E aí foi dada já a expressão, a gente não precisa nem encontrar nada, já foi dado. E aqui depois ele pergunta qual é o número de peças produzidas para que o faturamento seja o maior possível e qual é o faturamento máximo possível, admitindo que todas as peças produzidas são vendidas. Então vamos lá, a gente tem essa função aqui, ó, f de x é igual a 240.000 vezes menos x quadrado mais 20x. Então você tem que perceber que essa é uma função do segundo grau, né? Se você fizer a distributiva aqui 240, talvez você consiga ver um pouco melhor. E é uma função do segundo grau com cavidade voltada para baixo, certo? Ou seja, tem um ponto de máximo, esse é o faturamento. O faturamento aumenta, aumenta, chega ao maior possível, depois começa a diminuir, né? Bom, mas o ponto é, e agora, como que, além do gráfico ter esse formato, quantas raízes tem, qual que é o ponto de máximo, tem muitas coisas para a gente descobrir, né? Bom, então a primeira coisa que eu vou fazer aqui, já que a gente já tem a expressão aqui, eu vou em busca das raízes, né? Para ver se isso aqui tem raízes, se não tem raízes, quantas raízes tem. Então eu vou pegar essa função f de x que foi dada no exercício, no enunciado, e vou igualar a zero. Igualando a zero, eu vou descobrir as raízes, só para a gente ter uma noção melhor de como se comporta essa função aqui, ó. A gente vê como que fica o gráfico, a gente conseguir encaixar os eixos coordenados aqui. E aí fazendo isso, resolvendo essa equação, ó, fica 240.000 vezes o que está aqui dentro dos parênteses igual a zero. Vou passar esse 240.000 dividindo, vai ficar apenas menos x quadrado mais 20x igual a zero. E aí, resolvendo essa equação do segundo grau, ó, dá para colocar o x em evidência. Fica x vezes menos x mais 20. E aí, resolve aqui, ó, a equação produto. Ou x é igual a zero ou x é igual a 20. Ou seja, quando x é igual a zero, quando nenhuma peça é produzida, o faturamento é zero. E para esse caso, quando 20 peças são produzidas e vendidas, o faturamento também é zero. Então a gente consegue ter uma noção melhor aqui do que essa função. Ó. A gente encaixa aqui o eixo x, tem duas raízes, uma no zero, outra no 20. E aqui a gente encaixa o eixo y certinho. Ah, desse jeito, por quê? Porque o gráfico passa no ponto 0, 0, né? Quando x é igual a zero, o faturamento é zero. Então, com isso, a gente consegue, coloca aqui, ó, quando zero peça é produzida, o faturamento é zero. Quando 20 peças são produzidas, o faturamento também é zero. Então, aqui o gráfico é uma parábola com cavidade voltada para baixo. Cresce, chega no máximo e depois diminui de volta no 20, que é o faturamento zero. Daqui dá para a gente deduzir, então, quanto que é o x do vértice, né? Perceba que as perguntas estão todas relacionadas com o vértice, é o faturamento máximo e o número de peças para que o faturamento seja máximo. Então daqui a gente já consegue tirar o x do vértice, né? Como aqui é zero e aqui é 20, x do vértice é a metade, né? O ponto médio dos dois. O ponto médio aqui vai ser o 10, né? O ponto 10 e 0. Ou seja, o faturamento dessa empresa será máximo quando ela produzir e vender 10 peças. Bom, agora falta a gente descobrir qual que é o faturamento máximo, né? Bom, lembrando que a gente encontrou aqui o x do vértice, graças às raízes, né? Eu achei a raiz 0, raiz 20 e o x do vértice está no meio. Bom, mas nem precisava ter encontrado as raízes, né? Como se trata de um problema de máximo e mínimo, você poderia direto ter encontrado o x do vértice pela formulinha, ó. Lembrando a formulinha do x do vértice, é menos b sobre 2a, e aí substituindo os valores aqui, você teria que fazer a distributiva para ver quem que é o a, quem que é o b, você encontrar que o x do vértice é 10. Então, um pouquinho mais de experiência no exercício, você ia perceber que nem precisava ter encontrado as raízes, né? Como se trata de um problema de máximo e mínimo, você ia direto para o x do vértice, independentemente das raízes. Ou seja, só utilizando a fórmula do x do vértice, você já ia descobrir que para o faturamento ser máximo tem que ser feitas 10 peças. Bom, agora o que eu tenho que fazer? Agora a gente tem que calcular qual é o faturamento máximo. Para calcular o faturamento máximo, a gente pode usar a formulinha do y do vértice ou simplesmente pegar a função f de x e calcular o f de 10. f de 10 é o faturamento quando a empresa produz e vende 10 peças. E aí vai ser o faturamento máximo aqui, ó. O f de 10 é o faturamento máximo. E aí fazendo essa continha aqui, a gente vai descobrir que o faturamento quando são produzidas 10 peças é 24 milhões. Então nesse caso aqui é o faturamento máximo. O faturamento era zero, vai aumentando, 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 chega no faturamento máximo, que é 24 milhões, e depois diminui e volta a zero.
Então aqui está respondido as nossas perguntas, ó. O faturamento máximo dessa empresa será 24 milhões e para que isso aconteça, a empresa deve produzir e vender 10 peças. Beleza?